gente tem uma discussão que eu costumo dizer que é uma reforma mais silenciosa, porque ela não tem chamado tanta atenção da mídia e dos juristas quanto a tributação sobre a reforma do direito material. É a tributação do processo. Hoje existem 5, 7 projetos no Senado Federal, sob relatoria do senador Efraim, que trazem uma profunda discussão sobre as regras processuais do jogo jurídico tributário. E esses projetos de lei, eles têm uma finalidade muito, eu acho que cívica também, professor Natanael, de trazer uma maior efetividade para a cobrança do crédito público brasileiro. Hoje nós temos estatísticas de que a cada 100 execuções fiscais, 1,5 delas tem efetivamente um resultado positivo. É muito pouco. É muito pouco. E aí é curioso isso, porque o professor Natanael e eu damos aula de direito tributário. Eu percebo que nos meus alunos de graduação, eles chegam na aula de direito tributário com uma mentalidade de briga, de conflito, de litígio entre Estado e contribuinte, empresário. Como se o Estado fosse um agente do mal, né? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a gente talvez esteja passando por uma mudança, e penso eu, desejo eu, nessa próxima década, que são 10 anos de transição das leis da reforma do consumo, em que a gente, em paralelo, talvez precise mudar a forma de ver tudo isso. Porque o Estado, quando ele cobra um tributo, ele cobra um dinheiro que é necessário para a sua manutenção. Se a gente se incomoda, como nos incomodamos muitas vezes com a forma que esse dinheiro é gasto, isso não justifica uma desestrutura das regras do jogo jurídico tributário, né? Uma ineficácia das cobranças. Então, tudo isso, Rogério, está em profunda mudança. Então, esses projetos de lei da reforma do processo tributário, que devem, possivelmente, ao que se espera, que sejam apresentados ao Parlamento, ao Senado, em abril, maio, para serem votadas ainda este semestre. Nossa, então está tudo acontecendo ao mesmo tempo. A reforma tributária realmente é completa. Ao mesmo tempo. Então, para a gente que estuda isso o tempo todo, está muito difícil acompanhar, né, Natanael? Eu não sei para você, professor, mas para mim tá. Para quem não é da área, como eu, fica mais difícil ainda. Está muito difícil, mas é importante, assim, esse trabalho que você está fazendo agora é muito importante porque a gente precisa colocar luzes em toda essa discussão. Então, e não só, eu acho que muito para além de mudanças de regrinhas, de leis, né? A questão não é essa, mas o que está por trás de tudo isso? Qual o benefício que a sociedade tem, Rogério, de a cada 100 execuções fiscais receber 1,5 dessas execuções? Se o Estado não recebe o dinheiro com o qual ele contava que ele precisa para se manter, ele vai ter que cobrar mais de alguém. E aí a gente bate na tributação da renda, que vem o ministro da Economia com uma discussão de tributa lucros e dividendos, não tributa. Aí o professor Natanael chamou atenção para um ponto belíssimo e altamente relevante e estratégico. Se você tributa muita pessoa jurídica, é porque você está liberando esse segundo pé da transferência do dinheiro da pessoa jurídica para as pessoas físicas ou jurídicas ali, né, que estão por trás dessa pessoa jurídica. Mas você também não pode tirar esse benefício dessa não tributação de lucros e dividendos e manter a tributação da pessoa jurídica no patamar que está. Sob pena de voltar ao complexo cenário de DDL. Isso, e uma elevadíssima tributação. O desinvestimento que e o desinvestimento. Que é justamente o contrário do que se deseja. Então, às vezes, não é, professor Natanael? Eu acho, ouvindo agora, falando sobre tudo isso, e o professor Natanael é professor de todos nós aqui no direito tributário brasileiro, altamente respeitado, prestigiado por todos nós, e é um privilégio estar aqui com você, professor. Tudo isso nos mostra que, assim, talvez essa pretensa mudança de jogo agora, mudança das regras do jogo agora, elas podem ter um efeito positivo a curtíssimo prazo para os cofres públicos, a curtíssimo prazo. Mas se ela provocar todo esse efeito colateral, como possivelmente provocaria, né, professor Natanael, de desinvestimento e de você criar uma imensa judicialização depois, você não resolve os problemas, né? Então a gente resolve um problema imediato, tampa um buraco ali, mas você derruba a parede depois. Uma questão imediatista que no fundo nada resolve, faz todo sentido. Perfeito. Olha, acho que a conversa foi rápida, mas foi excelente, extremamente esclarecedora. Eu queria novamente agradecer
a disponibilidade de vocês estarem aqui conosco. E a casa está sempre aberta. Fiquem à vontade para fazer um comentário final, por gentileza. Rogério, obrigada. É uma honra e eu estou muito envolvida em todos, estamos, né, professor, estudando, acompanhando esse debate, entusiasmados, preocupados, esperançosos, mas eu acho que a gente vive um momento único e de muita relevância para as próximas décadas do país, porque o direito tributário, ele é um direito de meio, né? A finalidade dele é ali arrecadar para os cofres públicos para que se mantenha a estrutura do Estado. Mas ele não pode ser como ele é hoje, ele é um entrave para o empreendedor, ele é um entrave para o empresário brasileiro. Então, talvez eu tenha uma grande esperança de que essas mudanças mudem essa estrutura. Eu acho que a gente precisa liberar o empreendedor brasileiro, o empresário, para que ele consiga trabalhar com tranquilidade e segurança, conhecendo as regras do jogo.